O Caminho da Servidão, obra de Friedrich Hayek. Haverá sempre desigualdades que parecerão injustas aos que sofrem decepções e infortúnios imerecidos. Mas quando essas coisas acontecem numa sociedade conscientemente dirigida, a maneira como as pessoas reagem é muito diferente daquela como o fazem quando tais desigualdades e infortúnios não resultam de escolha consciente. A desigualdade gerada por forças impessoais é, sem dúvida, melhor suportada e afeta bem menos a dignidade do indivíduo do que quando é intencional. No regime de concorrência, não representa consideração ou ofensa à dignidade. No regime de consciência, não representa desconsideração ou ofensa à dignidade de uma pessoa ser avisado pela direção da firma de que seus serviços já não são necessários ou de que não se lhe pode oferecer emprego melhor. É certo que, em épocas de desemprego em massa e prolongado, muitos poderão sentir-se assim. Há, porém, outros métodos de impedir essa desgraça, melhores do que o planejamento central. O desemprego ou a perda de rendimentos, que nunca deixarão de atingir alguns em qualquer sociedade, são, por certo, menos degradantes quando causados por infortúnio do que quando deliberadamente impostos pela autoridade. Por mais amarga que tal experiência seja, seria muito pior numa sociedade planificada. Nesta, caberia à autoridade decidir, não se precisa de uma pessoa para certo emprego, mas se ela pode ter qualquer utilidade e em que medida. Sua posição na vida seria determinada por outrem. Embora muitos suportem os sofrimentos a que qualquer um pode estar sujeito, não lhes é fácil aceitar aqueles causados pelas decepções, pela decisão da autoridade. Talvez seja desagradável não representar mais que uma peça num mecanismo impessoal, mas é infinitamente pior já não podemos escapar quando estamos acorrentados à nossa posição e aos superiores que nos foram designados. O descontentamento de todos com a própria sorte crescerá inevitavelmente com a consciência de que ela resulta das decisões de alguém. Quando o governo empreende o planejamento, tendo a justiça como objetivo, não pode furtar-se a responsabilidade pelo destino ou pela posição de cada cidadão. Numa sociedade planificada, todos saberemos que estamos em melhor ou pior situação que outrem, não em virtude de circunstâncias que ninguém controla e que é impossível prever com certeza, mas porque alguma autoridade assim o quer. E todos os esforços que envidaremos para melhorar a nossa situação não visarão a prever da melhor maneira essas circunstâncias sobre as quais não temos nenhum controle e a preparar-nos para elas. Visarão antes a influenciar em nosso favor a autoridade que detém todo o poder. O pesadelo dos pensadores políticos ingleses, o estado em que não haveria caminho para as honras e a riqueza, senão por intermédio do governo, alcançaria um grau de realidade nunca imaginado por eles, embora já bastante comum em alguns países que, de então para cá, adotaram o regime totalitário. Assim que o Estado assume a tarefa de planejar toda a vida econômica, o problema da posição dos diferentes indivíduos e grupos torna-se inevitavelmente a questão política predominante. Como só o poder coercitivo do Estado decidirá a quem cabe isto ou aquilo, o único poder efetivo e desejável será a participação no exercício desse mesmo poder. Não haverá questão econômica ou social
que não seja também uma questão política, no sentido de que a sua solução dependerá exclusivamente de quem manejar o poder coercitivo, daqueles cujas ideias estiverem predominando. Creio ter sido o próprio Lenin que introduziu na Rússia a famosa expressão quem a quem, com a qual, nos primeiros anos do regime soviético, o povo sintetizava o problema universal de uma sociedade socialista. Quem planeja a vida de quem? Quem dirige e domina a quem? Quem determina a posição do indivíduo durante sua existência e quem tem o que lhe cabe determinado por outrem? Estas se tornam as questões essenciais, que só podem ser decididas pelo poder supremo. Mais recentemente, um pesquisador político norte-americano ampliou a expressão de Lenin, afirmando que o problema de todo governo é quem recebe o que, quando e como. De certo modo, isso é verdade. Não se pode contestar que todo governo exerce influência na posição relativa das diferentes pessoas e que em todos os sistemas quase não há aspecto da nossa existência que não seja atingido pela ação governamental. Na medida em que o governo age, sempre influirá na questão de quem recebe o que, quando e como. Há, todavia, duas distinções fundamentais a fazer. Em primeiro lugar, é possível tomar medidas concretas sem saber de que modo elas atingirão cada indivíduo e, portanto, sem visar a tais efeitos específicos. Já discutimos esse ponto. Em segundo lugar, é a amplitude das atividades governamentais que determina se tudo o que um indivíduo recebe em qualquer ocasião depende do governo ou se a influência deste se limita a condicionar se certas pessoas receberão certas coisas de certo modo em certas ocasiões. Nisto consiste toda a diferença entre um sistema livre e um sistema totalitário. O contraste entre a sociedade liberal e a sociedade totalmente planificada fica patente nos ataques movidos por nazistas e socialistas à separação artificial da economia e da política e na sua exigência de que a política domine a economia. Essas expressões parecem significar que hoje se permite às forças econômicas atuar em benefício de fins alheios à política adotada pelo governo, e também que o poder econômico pode ser usado de maneira independente do controle governamental para objetivos que o governo talvez não aprove. A alternativa, porém, não é apenas a existência de um poder único, mas de um poder, o grupo dirigente, que controle todos os objetivos humanos e, em especial, detém autoridade total sobre a posição de cada pessoa. Um governo que assume a direção da atividade econômica, sem dúvida, tem de usar seu poder para realizar um determinado ideal de justiça distributiva. Mas como poderá usar esse poder e como o usará de fato? Por que princípios se orientará ou deveria orientar-se? Existe uma solução definida para as inúmeras questões de mérito relativo que surgirão e que terão de ser resolvidas deliberadamente? Há uma escala de valores que possa ser aceita pelas pessoas de bom senso, que justifique uma nova ordem hierárquica na sociedade e atenda às reivindicações de justiça? Só existe um princípio geral, uma regra simples que, de fato, ofereceria uma resposta inequívoca a todas essas perguntas. Igualdade, completa e absoluta igualdade de todos os indivíduos em todos os assuntos que estão sujeitos ao controle humano. Se isso fosse considerado desejável pela maioria, independentemente de ser ou não praticável, ou seja, se de oferecer incentivos adequados, contribuiria para dar maior clareza à ideia vaga de justiça
distributiva e para dar orientação definida ao planejador. Nada, porém, está mais longe da verdade do que a ideia de que os homens, em geral, consideram desejável semelhante igualdade mecânica. Embora esses dois ideais pareçam muito semelhantes, são diferentes ao extremo no que concerne ao nosso problema, ao passo que a igualdade absoluta determinaria com exatidão a tarefa do planejador. O desejo de uma igualdade maior é apenas negativo, mera expressão de desagrado em face da situação atual. E enquanto não estivermos dispostos a aprovar cada medida que vise a igualdade completa, tal desejo não solucionará quase nenhuma das questões que cumpre ao planejador decidir. Isso não é um simples jogo de palavras. Estamos tratando de uma questão crucial que a semelhança dos termos tende a ocultar. Embora o consenso em torno da igualdade completa solucionasse todos os problemas de mérito que o planejador tem de resolver, a opção por uma igualdade maior não soluciona quase nenhum. Seu teor não vai muito além de expressões vagas como o bem comum ou o bem-estar social. Não nos livra da necessidade de decidir em cada caso entre os méritos de determinados indivíduos ou grupos e não nos auxilia nessa decisão. Limita-se, com efeito, a dizer que devemos tirar dos ricos o mais que pudermos. Mas no que diz respeito à distribuição dos despojos, o problema continua o mesmo, como se nunca se houvesse concebido optar uma igualdade maior. A maioria das pessoas acha difícil admitir a inexistência de padrões morais que nos permitam resolver essas questões, se são perfeitamente, pelo menos de maneira mais satisfatória do que o faz o sistema de concorrência. Não temos todos nós, por acaso, noção do que seja um preço justo ou um salário razoável? Não podemos confiar no forte senso de justiça do povo. E mesmo que hoje não concordemos de todos sobre o que é justo ou razoável num caso determinado, as ideias populares não se consolidariam em padrões mais definidos se os homens tivessem oportunidade de ver realizados os seus ideais. Infelizmente, tais esperanças têm pouco fundamento. Os padrões que possuímos originam-se do sistema de concorrência em que vivemos e, portanto, desapareceriam tão logo este fosse suprimido. O que entendemos por preço justo e por salário razoável são os preços ou salários usuais, o retorno que a experiência passada nos levou a esperar, ou o preço e salário que existiriam se não houvesse a exploração monopólica. A única exceção importante era a reivindicação do produto integral do trabalho que costuma ser feita pelos trabalhadores e da qual se originou grande parte da doutrina socialista. Mas poucos socialistas acreditam hoje que em uma sociedade socialista o produto de cada indústria seria inteiramente partilhado por quem nela trabalhasse. Por isso, significaria que os trabalhadores das indústrias de capital intensivo teriam uma renda muito maior que os trabalhadores das indústrias que empregam pouco capital, o que a maioria dos socialistas acharia bastante injusto. E hoje em dia, quase todos reconhecem que essa reivindicação se baseava numa interpretação errônea dos fatos. Mas, uma vez rejeitada a reivindicação individual do trabalhador ao produto integral de seu trabalho e estabelecido que o retorno sobre o capital seja dividido entre todos os trabalhadores, o problema de como dividi-lo suscita a mesma questão básica. É concebível que o preço justo de cada mercadoria ou a remuneração razoável por um dado serviço pudessem ser determinados de maneira objetiva se as quantidades necessárias fossem fixadas de modo independente.
Se essas fossem especificadas, sem levar em conta o custo, o planejador poderia tentar encontrar o preço ou salário necessários para produzir tais quantidades. Mas o planejador também deve decidir em que quantidade cada mercadoria será produzida e, ao fazê-lo, determina qual será o preço justo ou salário razoável a pagar. Se ele resolver que a economia precisa de um número menor de arquitetos ou de relojoeiros e que se pode atender a essa necessidade utilizando o trabalho daqueles que estão dispostos a aceitar uma remuneração inferior, o salário razoável será mais baixo. Ao fixar a importância relativa dos diferentes objetivos, o planejador também fixa a importância relativa das diferentes pessoas e grupos, visto que não deve tratar as pessoas como simples meios, terá de levar em conta esses efeitos e avaliar a importância das diferentes finalidades em relação aos resultados da sua decisão, o que significa, no entanto, que terá de exercer um controle direto sobre as condições dos diferentes indivíduos. Isso se aplica não só à oposição relativa dos indivíduos, mas também a dos diferentes grupos ocupacionais. Em geral, temos uma grande tendência a considerar mais ou menos uniformes os rendimentos de cada profissão, mas as diferenças entre os rendimentos, não só do médico ou arquiteto, escritor ou cinematógrafo, jóquei ou boxeador, de maior ou menor fama, mas também do jardineiro ou encanador, alfaiate ou dono de mercadoria, bem ou mal sucedidos, são tão grandes como os socialistas, pais civilizados da progênie bárbara de nossos dias, sempre esperaram resolver esse problema pela educação. Mas que significa educação neste caso? Por certo, já aprendemos que o saber não pode criar novos valores éticos e que o acúmulo de conhecimentos não leva os homens a terem a mesma opinião sobre as questões morais suscitadas pelo controle consciente de todas as relações sociais. Não se justifica um plano concreto por uma convicção racional, mas pela aceitação de uma fé. De fato, os socialistas foram em toda parte os primeiros a reconhecer que a tarefa por eles assumida exigia a aceitação generalizada de uma... Não vou ler a palavra, que é gigantesca e está em alemão. Literalmente, visão de mundo como de um conjunto definido de valores. Foi nessa tentativa de produzir um movimento de massas baseado numa única concepção do mundo que os socialistas criaram a maioria dos instrumentos de doutrinação usadas com tanta eficácia pelos nazistas e fascistas. Com efeito, tanto na Alemanha como na Itália, nazistas e fascistas pouco tiveram a inventar. Os costumes desses novos movimentos políticos que impregnaram todos os aspectos da vida já tinham sido introduzidos em ambos os países pelos socialistas. Foram estes os primeiros a pôr em prática a ideia de um partido político que abrange todas as atividades do indivíduo, do berço ao túmulo, que pretende orientar todas as suas concepções e se deleita em converter todos os problemas em questões partidárias. Falando do movimento socialista no seu país, declara com orgulho um autor austríaco que sua feição característica era ter criado organizações especiais para cada campo de atividade de operários e assalariados, em geral. Embora os socialistas austríacos tenham ido talvez mais longe
do que outros neste particular, a situação não era muito diferente nos demais países. Não foram os fascistas, mas os socialistas que começaram a regimentar as crianças desde a mais tenra idade em organizações políticas para garantir que elas se tornassem bons proletários. Não foram os fascistas, mas os socialistas os primeiros que pensaram em organizar esportes e jogos, futebol e passeios a pé em clubes do partido onde os membros não pudessem ser contagiados por outras ideias. Foram socialistas os primeiros a insistir em que o membro do partido se distinguisse dos demais pela maneira de saudar e pelas formas de tratamento. Foram eles que, com a sua organização de células e de dispositivos destinados à fiscalização permanente da vida privada, criaram o protótipo do partido totalitário, socialismo e nazismo, irmãos, melhor dizendo, gêmeos univitelinos, tudo a ver, socialismo e nazismo. Conceitos como Balila, Dopolavoro e Kraft, Dirk, Freud, uniformes políticos e a estruturação militar dos partidos pouco mais são do que imitações de instituições socialistas mais antigas. Enquanto num país o movimento socialista estiver intimamente ligado aos interesses de um grupo particular, em geral constituído pelo operariado das categorias mais especializadas, será bastante simples criar uma opinião comum quanto ao status desejável dos diferentes membros da sociedade. A primeira preocupação do movimento será elevar o status de um grupo acima dos outros grupos. O problema, todavia, muda de caráter à medida que, na marcha progressiva para o socialismo, evidencia-se para o indivíduo que sua renda e, de um modo geral, sua posição são determinadas pelo mecanismo coercitivo do Estado e que ele só pode manter ou melhorar esta posição como membro de um grupo organizado capaz de influenciar ou controlar a máquina estatal. No conflito entre os vários grupos de pressão que emergem nesse estágio, não prevalecem necessariamente os interesses dos grupos mais pobres e mais numerosos, nem constitui necessariamente uma vantagem para os partidos socialistas mais antigos que representavam os interesses de um grupo específico, terem sido os primeiros a aparecer e terem moldado toda a sua ideologia de modo a atrair o operariado especializado. O seu próprio êxito e sua insistência na aceitação da doutrina como um todo estão fadados a criar um poderoso movimento contrário, mas não um movimento dos capitalistas, porém das classes numerosas e igualmente não proprietárias, cujo status relativo é ameaçado pelo avanço da elite operária. A teoria e a tática socialistas, mesmo quando não dominadas pelo dogma marxista, têm se baseado sempre na ideia de uma divisão da sociedade em duas classes com interesses comuns, porém conflitantes: os capitalistas e os operários. Os socialistas confiavam no rápido desaparecimento da antiga classe média e esqueceram por completo a ascensão de uma nova classe média. O incontável exército de escriturários e datilógrafos, funcionários administrativos e professores varejistas e pequenos burocratas e as camadas inferiores das profissões
Durante algum tempo, essas classes produziram muitos dos líderes do movimento trabalhista. À medida, porém, que se tornava mais evidente a deteriorização do status dessas classes em relação aos operários, os ideais porque estes se norteavam perderam em grande parte o atrativo que tinham para aqueles. Embora fossem todos socialistas no sentido de não estarem satisfeitos com o sistema capitalista e desejarem uma distribuição internacional da riqueza de acordo com sua ideia de justiça, tal ideia revelou-se bem diversa daquela que se achava incorporada à prática dos partidos socialistas mais antigos. O meio empregado com êxito pelos antigos partidos socialistas para garantir o apoio de uma categoria profissional, a elevação do status econômico relativo dessa categoria não pode ser usado para conquistar a adesão de todos. Surgirão forçosamente movimentos socialistas rivais, buscando o apoio daqueles cujo status relativo foi reduzido. Há uma forte dose de verdade na afirmação corrente de que o fascismo e o nacionalsocialismo são uma espécie de socialismo da classe média, como muitos afirmam. Ocorre, porém, que na Itália e na Alemanha, a população que apoiava esses novos movimentos já não constituía, do ponto de vista econômico, uma classe média. Esse apoio representava, em grande parte, a revolta de uma nova classe desfavorecida contra a aristocracia trabalhista criada pelo movimento operário. Não há dúvida de que nenhum fator econômico contribuiu mais para o sucesso desses movimentos do que a inveja do profissional frustrado, do engenheiro ou advogados saídos da universidade e do proletariado de colarinho branco, em geral, ao maquinista, ao tipógrafo e aos outros membros dos sindicatos mais fortes, cuja renda muitas vezes era superior à daqueles. Tampouco se pode duvidar de que, em termos de renda monetária, o adepto comum do movimento nazista era, no início desse movimento, mais pobre que o trabalhador sindicalizado ou que um membro do antigo Partido Socialista, circunstância exacerbada pelo fato de muitos deles terem visto dias melhores e viverem ainda no ambiente que refletia esse passado. A expressão luta de classes às avessas, usada na Itália nos anos da ascensão do fascismo, destacava um aspecto muito importante do movimento: o conflito entre o fascismo ou o nacionalsocialismo e os partidos socialistas mais antigos deve, com efeito, ser considerado em grande parte um conflito que fatalmente surge entre facções socialistas rivais.